Olá, família da fé, boa noite, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu fui convidada para trazer uma palavra sobre esse tema da nossa conferência que começou ontem e vai até o domingo, tanto no encontro da manhã como da noite. Você vai estar ouvindo uma mensagem, uma palavra falando sobre o tema Aviva-nos, que é o tema da nossa conferência. E hoje eu fui convidada para trazer essa palavra para você, compartilhar algo da parte de Deus com você. Eu quero orar com você antes da gente começar a meditar na palavra de Deus, para que Deus possa abençoar essa palavra, para que ela chegue como uma revelação muito grande no seu coração e no coração de todos aqueles que vão estar ouvindo, acessando posteriormente essa mensagem. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, Pai. Não há oportunidade maior e melhor do que essa de compartilhar a tua palavra, o teu reino, o que Jesus veio fazer por nós, o ministério de Jesus nessa terra, e falar também sobre o Espírito Santo, o Espírito de vida, de fé, de sabedoria, de revelação, o Espírito de poder, do teu poder agindo em nós, Senhor. E nós queremos falar que o nosso coração seja uma terra, Senhor, fértil, pronta para a semeadura, que essa semente venha a dar muito fruto na nossa vida e na vida de todos aqueles que vão estar nos ouvindo, que eu diminua, o Senhor cresça, que todo entendimento seja trazido a Ti, a Tua presença, que os corações se sintam agora totalmente atraídos por essa palavra, porque essa palavra vai trazer uma revelação, algo da Tua parte, que vai fazer com que essas pessoas cresçam, com que a gente possa seguir adiante mais fortalecidos, renovados pelo Espírito Santo agindo em nós. Eu repreendo toda a artimanha das trevas, querendo trazer dúvida, querendo trazer incredulidade, querendo trazer, Senhor, um sentimento de frieza espiritual nos corações, nas mentes, cansaço. Tudo isso eu repreendo em nome de Jesus e abençoo cada pessoa, cada vida que vai estar ouvindo essa palavra. No nome de Jesus e pelos méritos de Jesus, eu oro assim e te agradeço. Amém. E agora eu quero falar um pouco com você sobre a importância de ser cheio do Espírito Santo, a importância de estar transbordante do Espírito Santo. Olha, a Bíblia nos conta uma situação, uma ocasião em que um homem chamado Cornélio, um centurião. Ivone, quem é o centurião? O que é um centurião? O nome já dá uma dica, né? Centurião de 100. Então, o centurião naquela época, ele era como se fosse um capitão. Hoje, um comandante de um pequeno batalhão, de uma tropa, vamos dizer assim. Então, ele comandava mais ou menos até 100 soldados. Uma tropa de até 100 soldados. A cada 100 soldados, um centurião. Então, Cornélio era um centurião. E Cornélio era um homem bom, era um homem temente a Deus. E um dia ele estava orando, mais ou menos por volta das 3 da tarde, ele costumava fazer uma oração. E eu vou, assim, simplificar essa leitura de Atos 10 para a gente ganhar tempo. Ele estava fazendo as suas orações e ele teve uma visão. Um anjo apareceu para ele e disse para ele assim: olha, manda que alguém vá ali em Jope buscar um homem de nome Simão, também conhecido como Pedro. Ele está hospedado na casa de um também Simão, e você manda que ele precisa falar algumas palavras para você. E você pode dizer assim para mim: poxa, mas se era uma revelação da parte de Deus, por que esse anjo já não falou com Cornélio? Quando eu li essa passagem logo, porque o anjo já não revelou o que precisava ser revelado para ele, né? Isso faz a gente pensar, entender o seguinte: gente, são pessoas como nós. Deus não queria que um anjo trouxesse essa mensagem, mas Deus queria que um homem como nós fosse instrumento de Deus para que não só Cornélio, toda a sua casa, todas as pessoas que estavam presentes ali na sua casa, e a Bíblia diz que a casa estava cheia, fossem alcançados por essa palavra, por essa revelação do plano de salvação, por essa revelação do que Jesus veio fazer por nós. Pedro foi levado lá para ensinar isso para Cornélio, para ensinar isso, revelar isso para Cornélio.
E Cornélio aceitou, que também representa nós, que um dia o evangelho foi pregado para nós, o plano de salvação foi pregado para nós, a redenção da cruz do Calvário foi pregada a nós, e nós abrimos o nosso coração e recebemos. Então isso é algo que você, nós precisamos fazer. Nós como igreja, como filhos de Deus, como nova criatura, precisamos agora falar do amor de Deus para outras pessoas. Não são os anjos que vão vir do céu fazer isso, somos nós. Deus espera que nós façamos isso, que nós não nos calemos, mas falemos da forma mais simples como Pedro fez. Foi só relatar o que aconteceu, mas com uma unção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que todos ali pararam para ouvir, e havia uma unção no ar, sabe? Pessoas como nós. Pedro era como você, como eu. Era só uma pessoa que se dispôs da mão de Deus, ele só obedeceu. Porque antes dos homens chegarem lá, que Cornélio mandou para buscar Pedro, Deus também falou, o anjo também apareceu para Pedro e deu a mesma revelação. Disse: olha, se você vai lá e você vai falar, porque você precisa falar, porque é necessário que a salvação chegue também aos gentios, eles também precisam ser salvos. E Pedro foi falar desse amor. E Deus também está nos enviando a falar ao mundo o amor de Deus, a redenção, tudo que Jesus fez. As pessoas precisam conhecer isso. O mundo está como filhos que têm um pai que os ama, um pai rico, um pai amoroso, um pai que quer dar o melhor para eles, e eles não conhecem, não sabem da existência. Pessoas tão próximas de nós não sabem disso. E a gente precisa revelar isso para essas pessoas. A gente precisa revelar a redenção para essas pessoas. O quanto Jesus amou, o quanto Ele ama, tudo que Ele pagou para que hoje eu, você e tantas outras pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho. Pedro chega lá e Pedro começa a falar, e conforme Pedro vai falando, tem um momento em que, quando Pedro começa a falar sobre o perdão dos pecados, a forma como Jesus morreu na cruz pelo perdão dos pecados, para libertar o homem da escravidão do pecado, aquilo alegrou tanto o coração do Espírito Santo. O Espírito Santo ficou tão feliz, tão realizado, que a Bíblia diz que todos que estavam na casa foram cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Não foi uma porção, porque agora não era mais sua porção. Isso foi depois de Atos 2, estamos em Atos 10, tá? Então em Atos 2 tem a descida do Espírito Santo, todos que estavam no cenáculo foram cheios do Espírito Santo, línguas repartidas como de fogo, eles falaram em línguas, tudo isso, e agora nós estamos aqui em Atos 10 e de novo o Espírito Santo faz acontecer, vem de maneira grande, de maneira tremenda sobre toda a casa de Cornélio, e todos são cheios do Espírito Santo. E como que Pedro ficou sabendo que eles foram cheios do Espírito Santo? Porque há uma evidência em quando se é cheio do Espírito Santo, que é falar em línguas que nós não conhecemos, não sabemos o que estamos falando, uma língua dada pelo Espírito Santo. E eles foram cheios, porque todos falavam em novas línguas. Todos, Pedro estava falando, Atos 10, 43, Pedro falava assim: todos os profetas dão testemunho dele quem? De Jesus, de que todo aquele que crê e recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome, o nome de Jesus. Quando Pedro falava, a Bíblia diz, versículo 44, diz assim: nesse momento o Espírito Santo desceu sobre eles, e todos eles, gente, o que é todos? Todos são todos, não é assim só quem estava orando muito, só quem estava de joelhos, só quem estava dizendo glória, 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 glória. Não, só quem alguém impôs a mão sobre eles, só naquele... Não, eles só estavam ouvindo,
Eles só estavam ouvindo uma pregação, mas o coração deles começou a arder, começou a queimar, começou a crer que aquilo era para eles. E todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Você percebe o quanto é maravilhoso compartilhar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Olha, o versículo 46 diz assim, se referindo a Pedro, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus em línguas estranhas. Eles foram cheios do Espírito Santo, porque ouviram do que Jesus fez, do quanto Jesus é bom, de como Jesus morreu por nós, como Jesus ressuscitou para salvar, pelo perdão dos nossos pecados, para pagar uma dívida que pesava contra nós. E eles encheram, o coração deles foi cheio de fé, eles abriram o ouvido para ouvir. Gente, como isso é importante. Quantas vezes nós vamos à igreja, sentamos ali na igreja, e quando é o momento que começa a pregar, é o momento da pregação, a gente se distrai, a gente deixa que a nossa mente viaje, sabe? E a gente se distrai, a gente sai totalmente daquele ambiente. A gente anda, a gente vai beber água, dá sede. Você consegue entender que isso é uma distração do inferno para que você não receba revelações da palavra de Deus, uma palavra tão simples que estava sendo pregada, mas tão profunda, porque a mensagem da cruz, ela é uma mensagem simples, mas ela é uma mensagem muito profunda, que quebra cadeias, que quebra correntes, que traz libertação. E nesse momento esse povo começa a ouvir isso e fica maravilhado, e eles recebem isso de uma maneira tão cheia de amor, tão profunda, e começam a exaltar dentro de si, dentro do próprio coração. Eles começam a exaltar já o nome de Deus, são cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, exaltando a Deus. O versículo Atos 10:46 diz assim, exaltando a Deus através das línguas estranhas. Sabe o que isso ensina pra gente? Que se a gente recebe essa revelação de o que Jesus fez por nós na cruz, do quanto nós fomos perdoados, do quanto nós estamos livres agora, do amor de Deus por nós, a partir do momento em que a gente recebe essa revelação, que a gente medita nisso, que a gente agradece, que a gente glorifica a Deus por isso. Gente, não há barreira, não há empecilho para a gente ser batizado com o Espírito Santo. Eu não sei se você é batizado com o Espírito Santo, você que está ouvindo essa palavra. Eu não sei se você tem desejo, se você anseia ser batizado no Espírito Santo. Mas se você crê no que Jesus fez na cruz do Calvário, se isso é suficiente para você, não há nada que impeça você de ser batizado no Espírito Santo e de falar em novas línguas. Jesus disse que essa era a promessa do Pai, o derramar do Espírito Santo. Esse foi o termo que Jesus usou para nós, o derramar do Espírito Santo sobre todo aquele que crê. Atos 1:4, Jesus disse isso. Quando a gente aceita a Jesus, a gente nasce de novo. Eu quero poder esclarecer isso para você, que eu sei que isso é dúvida de muita gente na igreja, principalmente daqueles que estão chegando. Quando a gente recebe a Jesus, o pastor diz assim, olha, Pai, Filho, Espírito Santo, vem morar dentro de nós, através do Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, a gente nasce de novo no Espírito, não é isso? A gente nasce de novo. Na nossa decisão de aceitar Jesus, a gente nasce de novo no Espírito. Ok. E aí o Espírito Santo vem e habita dentro de nós e faz em nós morada. Ok. Mas isso é diferente de ser cheio do Espírito Santo e de ser batizado com o Espírito Santo.
Eu vou te dar um exemplo para você entender. Eu gosto de usar assim, alguma ilustração, uma coisa prática, para que quem esteja me ouvindo entenda exatamente o que eu estou querendo, me fazer entender o máximo que eu puder. Ser batizado no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo é diferente de quando você aceita Jesus e o Espírito Santo vem habitar dentro de você. Ele confirma, testifica de que você agora é filho de Deus. Eu vou te dar um exemplo como que você pode mais ou menos entender isso. Olha, é como beber um copo d'água. Quando eu pego um copo d'água e eu bebo um copo d'água, essa água veio para dentro de mim, não veio? Eu bebi a água, ela veio para dentro de mim, ok. Não é diferente de se eu pular dentro de um tanque cheio de água, de uma piscina, de uma banheira enorme. Não é diferente? Por quê? Porque agora eu estou dentro da água. Eu peguei um copo de água para beber, a água veio para mim, eu bebi a água está dentro de mim, ok. Mas agora sou eu que estou dentro da água, fui eu que mergulhei na água, eu estou totalmente submersa nessa água. Você entende isso? Quando a gente é cheio do Espírito Santo e a gente é batizado no Espírito Santo, sou eu que estou me enchendo agora do Espírito Santo, sou eu que estou dando lugar para Ele, sou eu que estou buscando Ele, sou eu que estou me enchendo dEle. Sou eu que estou mergulhando nele. Eu estou totalmente submersa no Espírito Santo. Olha como isso é bom. Eu estou cheia dele. Agora ele está em mim, mas eu também estou nele. Eu estou submersa. Eu estou cheia dele. Não dá mais agora para, sabe, para aquela coisa assim de E quando a gente entende isso, a gente está radiante, a gente está cheio, é um plus, sabe gente, é um plus, é assim, é um algo mais agora, você tem um poder, uma força em você, sabe, e cada vez fica mais difícil para o inferno te derrubar, para o inferno te enganar, para o inferno, sabe, te vencer. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que as trevas querem que você busque o batismo do Espírito Santo? Você acha que é vantajoso para o inimigo, ele vê vantagem em você ser cheio do Espírito Santo? Claro que não, né, gente? Claro que não. Aí o que ele vai fazer? Ele começa com as artimanhas dele. Vem a dúvida, vem a descrença, vem o medo. E você vai pensando que isso são sentimentos naturais seus. Não são. Isso é algo que está sendo plantado na sua mente. Então, abra mão desses pensamentos. Não tenha esse medo, não tenha essa dúvida, não tenha essa descrença. Vai lá ler o livro de Atos. Vai ler o capítulo 10 de Atos. Vai ler Atos 1, versículo 4, Jesus dizendo que a promessa do Pai era o derramar do Espírito Santo. Olha, Jesus falou isso antes do dia de Pentecoste. Entende? Antes do Atos 2, Atos 1, 4. Jesus estava liberando, trazendo ao entendimento deles, dos discípulos, ao conhecimento deles, essa promessa, o derramado do Espírito Santo. Essa era uma promessa de Deus para a nossa vida. Lembra que eu dei esse tema? A promessa de Deus para a nossa vida. Jesus disse isso. Essa é a promessa de Deus para vocês, o derramado do Espírito Santo. Em Atos 2 acontece com os discípulos e agora em Atos 10 acontece na casa de Cornélio. Você vê que não é um fato isolado, não foi algo único. E Paulo também é batizado no Espírito Santo. E ele diz, eu falo mais em língua do que qualquer um de vocês. Então você vê que há uma necessidade, porque nós, igreja contemporânea, vamos entender, isso já foi, isso já era. É isso que o inferno quer que você acredite. E você não vai falar em línguas por uma emoção. Mas eu tenho que sentir algo. Não, negativo. Quem crê não sente para crer, crê para sentir. Você não vai ter uma emoção para ser batizado no Espírito Santo e para falar em línguas.
Mas o ser batizado no Espírito Santo e o falar em língua provoca em você algumas emoções, provoca em você alegria, uma alegria profunda, uma paz na sua alma. Sabe quando a sua alma está muito agitada? Será que isso só acontece comigo? Quando a minha alma está muito agitada, eu começo a falar em línguas, a sussurrar em línguas. Eu começo a sussurrar em línguas, eu vou falando em línguas, e eu vou falando em línguas. E aquilo invade uma paz, invade a minha alma, e a minha alma se aquieta, ela se cala, ela para de gritar, ela para de fazer pirraça, igual uma criança mal criada. Ela para com isso, ela se cala, ela se rende, sabe? Então, a gente precisa entender. Quando eu oro em língua, gente, a minha mente, ela fica inativa. Eu não estou pensando em outra coisa. Eu só estou orando em línguas. Eu não sei o que eu estou falando, mas eu não estou em transe não, tá? Eu sei que eu estou aqui, eu sei que eu estou sentado, ou que eu estou de joelho, seja lá como for, ou eu estou em pé na igreja de mãos levantadas. Eu sei quem está dos meus lados, eu sei tudo que está acontecendo. Eu estou falando em línguas aqui, eu estou ouvindo alguém falando lá no microfone, sem problema. E se a pessoa diz, diga amém, diga glória a Deus, eu paro de falar em língua e digo amém, glória a Deus. Se a pessoa lá na frente diz, levanta a sua mão agora, eu paro de falar em línguas e eu levanto a minha mão. O Espírito está sujeito ao profeta. A gente consegue fazer isso, a gente pode fazer isso. Você não está em transe. Você percebe que é muito bom que eu não consiga... que quando eu oro em línguas, eu não estou orando com a minha mente, eu estou orando com o meu espírito. A minha mente, ela não sabe o que eu estou falando, e isso é muito bom. Por que isso é muito bom? Desculpa, porque a minha mente, ela vai me distrair. Talvez ela me leve para um outro ambiente, ela me leve para um outro momento, ela traga uma preocupação. Ih, começou a chover, capaz, eu deixei a janela aberta. Sabe? E eu tô no meio, e eu tô orando, eu tava falando com Deus, eu tava glorificando, eu tava dizendo como o Senhor é bom, eu te amo, Jesus, tu és maravilhoso. E aí a minha mente foi lá em alguma coisa, entende? Mas agora eu tô orando em línguas, eu não sei o que eu estou orando. Talvez eu esteja orando algo que nem eu mesma sei que eu preciso. Quantas vezes a gente vê coisas acontecerem na nossa vida, milagres chegando, e aí Deus diz no seu coração, em algum momento você orou por isso. Mas eu não me lembro de ter orado por isso, Deus. Eu não me lembro de ter intercedido por essa pessoa. Eu não me lembro de ter feito isso, sim, quando você estava falando em línguas. Enquanto você falava em línguas, o seu espírito recebia do Espírito de Deus algo que você precisava orar, que você precisava liberar. E você estava liberando essa oração, essa intercessão diante de Deus. E quando a gente não sabe como orar por um filho, por um marido, por uma situação extrema que você está vivendo, que você pensa, eu não sei mais o que dizer, eu não sei mais como orar. Então começa a falar em línguas. Você começa a falar em línguas. Mas eu preciso esperar vir alguma coisa? Não, você só precisa falar. Gente, é tão simples. Aí o inimigo começa a trazer um monte de dúvida, um monte de medo, um monte de coisas que você fica assim, sabe? Não, e se eu estiver falando? Poxa, mas você vai colocar mais a sua fé no poder das trevas do que no poder de Deus. Você é filho de Deus, você foi liberto por Cristo Jesus, nada mais te prende, nada é mais poderoso do que o poder de Deus agindo na sua vida, sabe? Senta, fica de pé, levanta as mãos, ora de olho aberto, não tem problema, de olho fechado, fica de joelho. Não existe um ritual, não existe, você está na graça, não existe uma postura correta para você fazer isso, não existe isso. As pessoas criam coisas que às vezes, em vez de aproximar os outros de Deus, afasta, põe medo nas pessoas. Essa história de que um dia eu soube que alguém falava em língua que não era de Deus, que era um demônio. Gente, por favor, não creia nisso. Sabe, em nome de Jesus, não creia nisso. Não receba isso. É mentira das trevas para que você não receba esse poder, para que você não fale em línguas, para que você não tenha esse subsídio, sabe, esse algo a mais para te fortalecer, para te edificar.
Assim como o pecado destrói, não existe pecado bom, não existe nada de bom no pecado. Não existe nada de ruim em você falar em línguas, no batismo no Espírito Santo, não existe nada ruim. Entenda isso essa noite, em nome de Jesus. Se eu posso colocar algo dentro de você hoje, que seja isso. Não existe nada ruim em ser batizado no Espírito Santo e em falar em línguas. Nunca o inimigo vai se sentir seguro como um crente que fala em mistério com Deus. O Espírito Santo quer fazer isso por você. É só você abrir a sua boca. A Bíblia diz que na casa de Cornélios eles só estavam ouvindo a palavra de Deus. Só isso. Só isso já basta. E eles começaram, foram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo está de braços abertos, dizendo assim: vem para mim, eu quero me derramar sobre você. Eu tenho tanta coisa, meu filho, para te revelar. Eu tenho tanta coisa para fazer na sua vida. Sabe, gente, uma testemunha ousada de Deus, uma testemunha que fala do amor de Deus, que testemunha, que nos dias difíceis sempre vai testemunhar, nunca vai negar quem Ele é em Jesus e quem Jesus é para Ele. Essa pessoa é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você não vai conseguir fluir no Espírito Santo sem ser cheio, sem ser batizado no Espírito Santo. Você precisa disso na sua vida. Para que a sua oração seja uma oração fervorosa, uma oração de fé, uma oração que vai trazer transformação na sua vida e na vida de pessoas. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser batizado no Espírito Santo. Você não precisa ser batizado no Espírito Santo para entrar no céu, para ser salvo. Você consegue ser salvo, você pode entrar no céu. Mas para você viver nessa terra, gente, em dias difíceis como nós temos vivido, e que talvez ao se aproximar a vinda de Jesus, as coisas fiquem mais estreitas e mais difíceis, você precisa desse poder, você precisa desse plus, você precisa, sabe, de ter essa ferramenta a mais, que é o falar em línguas, o batismo no Espírito Santo. Então eu quero motivar você. Fale em línguas, faça a sua oração, diga: Deus, eu quero, e em nome de Jesus, pela fé, eu vou falar em línguas, e fale em línguas sem medo. Deixe que flua de você, deixe que flua de dentro de você. Ah, mas eu estou falando igual a... Não tem problema. O meu inglês é igual ao inglês do outro, é igual ao inglês de algum outro. Meu espanhol é igual ao espanhol de alguém aqui, de alguém ali. Todos não vão falar igual, mas pode ser que alguém fale parecido. Não tem problema. De quando eu fui batizado no Espírito Santo, quando eu comecei a falar em línguas, a forma como eu falava um ano depois já era diferente, depois, e como eu falo hoje, e como eu vou falar daqui a pouco, gente. Daqui a alguns dias eu vou estar falando diferente. Sabe? Vai sendo aperfeiçoado, vai crescendo, vai renovando, vai de glória em glória. É isso que Deus quer para a sua vida. Recebe isso. Em nome de Jesus, recebe isso. Não rejeite. Assim como você não rejeitou Jesus, você não rejeitou a salvação em Cristo Jesus. Não rejeite o Espírito Santo, que está dentro de você, mas Ele quer que você agora esteja nele. Você precisa fluir nele. E você vai conseguir isso falando em línguas. Qual foi a evidência que Pedro teve? Que toda a casa de Cornélio foi cheia do Espírito Santo e batizado no Espírito Santo. Eles falaram em línguas. Atos 10:46. Pois os ouviram falando em línguas estranhas e exaltando a Deus. Sabe? Isso precisa acontecer na sua vida. Entenda isso. Isso não é só para pastores, para líderes, para alguém aqui, para crente antigo na igreja. Não. Isso é para todos quanto creem e desejarem e se abrirem para esse fluir. Eu desejo muito, eu quero muito que a nossa igreja seja uma igreja tremendamente carismática, cheia dos dons do Espírito Santo. Mas o dom principal você precisa receber é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo.
Tanta gente que, eu queria ser profeta, eu queria ter revelação, eu queria isso, queria aquilo. Mas você tem que querer primeiro o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo, depois o mais ele vai fazer na sua vida, ok? Deus te abençoe, que você possa buscar isso, que você possa ser um cristão, filho de Deus, cheio da presença do Espírito Santo. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Pense nisso, creia, receba e pratique, exerça esse direito que Jesus te deu. Tá? Faça isso todos os dias, você vai ver, depois você vai testemunhar a diferença que é na sua vida, como você é renovado, como você é fortalecido, como você é cheio, como você está transbordando da presença de Deus, amém? Deus te abençoe. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração. Senhor, meu espírito está vibrando de alegria, Senhor. Eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, eu estou radiante, eu estou cheia de júbilo no Senhor, Pai, porque eu estou no Espírito Santo e Ele está em mim, e isso faz toda a diferença na minha vida, Senhor. Oh, Deus, eu gostaria de ficar aqui agora, Senhor, durante muito tempo falando em mistério com o Senhor, mas as pessoas que estão me assistindo, que estão me ouvindo, não entenderiam, Senhor. Então o meu desejo, a minha oração, Pai, é que o Senhor encha eles, encha os meus irmãos e as minhas irmãs que querem, que desejam, que estão sedentos de ser batizados no Espírito Santo. Encha-os, Senhor, no Espírito Santo. Que eles possam estar em Ti, Espírito Santo, e o Senhor está neles também. Que eles possam falar em línguas, não fluir. Deus, repreende toda a intenção das trevas de impedir que isso aconteça. Que a nossa igreja, a Igreja Nova Vida em Bangu, ela seja uma igreja cheia da presença do Espírito Santo. Muitos irmãos e irmãs falando em línguas o tempo todo, uma igreja avivada, para que nós possamos experimentar os milagres do Senhor acontecendo a cada encontro, a cada vez que nos congregarmos, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. E eu oro assim, Senhor, não é pelos nossos méritos, não é porque nós merecemos, mas é pelos méritos de Jesus. Muito obrigada por essa herança que o Senhor nos deixou. Eu te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amanhã você vai ter uma nova mensagem cheia da presença do Espírito Santo para a sua vida. E até o domingo, que você possa chegar cheio da presença do Espírito Santo. E vamos nos reunir para falarmos em línguas, exaltarmos o nome do Senhor e adorarmos como Ele merece. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, até lá.